Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Antônio Góes e junto com as colegas Aline Alves e Alana Reis, a gente vai apresentar sobre a fisiopatologia e indicações cirúrgicas nas infecções pleuropulmonares. O nosso seminário ele vai se estruturar. Inicialmente, a gente vai falar sobre a anatomia do tórax, né? Focando que vai ser importante para toda a disciplina, né? Essa revisão, e também a gente vai focar no que vai ser útil para as afecções pleuropulmonares. Depois a gente vai falar sobre o acessos cirúrgicos, derrames pleurais, com enfoque no derrame pleural para pneumônico, no complicado e também no empiema. Depois a gente vai dar prosseguimento com o abscesso pulmonar, as bronquiectasias e depois a tuberculose pleuropulmonar e o seu tratamento cirúrgico, né? E a gente vai focar no tratamento e indicações cirúrgicas da tuberculose, né? Já que a gente já está cansado de saber sobre diagnóstico e tratamento clínico, prevenção, etc. É, Depois a gente vai prosseguir com a conclusão e as principais referências. Bem, sobre anatomia, né? Aqui a gente tem a anatomia da caixa torácica, né? Que é formada por esse arcabouço ósseo cartilaginoso, né? Ela é formada por um externo, um manúbrio, as costelas, né? Lembrando que a gente tem as costelas de 1 a 7, que elas comunicam diretamente com, com o externo. As costelas seguintes, né, de 8, 9 e 10, elas se apoiam na costela 7, então elas são chamadas de costelas falsas. E as costelas 11 e 12, elas são flutuantes, né? Elas não se comunicam com o externo. Esse arcabouço ósseo, ele protege o pulmão e dá suporte também para outras estruturas, né? E do mediastino. E ele é revestido por uma camada importante, né? Algumas camadas musculares, essas camadas elas variam de acordo com a região do tórax, né? Se você está mais em cima, mais superiormente, mais inferior, posterior, lateral, anteriormente. Aqui a gente tem um esquema que apresenta, né, anteriormente e posteriormente as estruturas, a área, né, é diferente, por exemplo, da região pleural, ela é mais extensa em comparação com a região anterior, e os órgãos com os quais elas se comunicam, né? Aqui tem fígado, aqui posteriormente a gente tem rins, e a gente tem uma noção também de até onde esse pulmão pode se expandir, né? Até onde essa pleura alcança. Aqui a gente tem a face endotorácica, revestindo toda essa cavidade torácica. E aqui a gente tem um esquema que apresenta as camadas pelas quais a gente enfrenta quando vai acessar o pulmão, né? Aqui a gente tem inicialmente a pele, o, depois tem a face superficial, tecido subcutâneo, o músculo intercostal externo, músculo intercostal interno, músculo intercostal íntimo e a fáscia endotorácica, né, que ela fica em íntimo contato com a pleura parietal. Aqui a gente tem a pleura visceral que fica em íntimo contato com o pulmão. Entre as duas pleuras a gente tem um pouco de líquido, né, que ele é o mínimo possível, né, ele é um líquido lubrificante que promove o deslizamento, né, o maior deslizamento possível dessas duas pleuras, né, isso é importante para promover a função respiratória ventilatória dessa caixa torácica. Se a gente tem aderência, se a gente tem algum outro conteúdo que seja menos lubrificante ou que atrapalhe a expulsão pulmonar, a gente tem a redução da capacidade respiratória nesse paciente. A gente também tem costela e o músculo serrátil anterior, nesse caso, né? Aqui a gente está mostrando um esquema de um pedaço da parede torácica, mais ou menos lateral, né? Lateral, é, posterior, porque isso varia de acordo com o local, e isso aqui é
que o médico enfrenta no momento da toracocentese. A gente tem outras estruturas importantes, como o nave intercostal, né? Que ele fica aqui na margem inferior da costela, formado por nervo, artéria, veia intercostais. E também o nervo colateral, né? Nervo, artéria e veia colateral. Essas, essas estruturas são importantes no momento de se lembrar no momento da toracocentese, porque para a gente evitar, né, pegar essas estruturas. Por exemplo, na hora de colocar a agulha. Imagina que no braço, ele é a costela, né? Aqui na parte inferior, a gente palpa essa costela, a gente sabe que nessa parte inferior vem a nave intercostal, então a gente margeia a margem superior da costela. E a gente inclina para cima para justamente evitar pegar na nave colateral. Bem, aqui a gente tem um corte axial que, é, que mostra, né, ilustra a relação da pleura com outras estruturas, né, como o mediastino, em que a gente tem, por exemplo, o pericárdio parietal do coração. Então, o pulmão, além de se relacionar com a caixa torácica, ele se relaciona também com o coração, com o mediastino, que também está em movimento, né, nos seus bastimentos e outras estruturas, né, como vasos, coluna vertebral, etc. Aqui a gente tem a anatomia da pleura, né. A pleura, ela é dividida em algumas partes, né? Aqui, superiormente, a gente tem a pleura, a pleura parietal, no caso, né? A, a cúpula pleural, a, a parte costal, a parte diafragmática e a parte mediastinal, né? Aqui a gente tem um contato com o pulmão, a pleura visceral, e ela acompanha todo o pulmão, inclusive quando há um colabamento desse pulmão, né? Essa situação ilustrada ela é bem difícil de acontecer, né? De ter um colapso total de um dos pulmões, e aqui a gente observa, é bem comum a gente ter esse colabamento universal de um dos pulmões, e geralmente colaba um segmento ou um lobo, e quando isso ocorre, né, o mesmo colabamento de um dos pulmões, o outro pulmão, ele é independente, né? Então, a gente afeta pouco, não afeta diretamente o outro pulmão, a sua capacidade ventilatória. Outras estruturas, né, a gente tem aqui envolvendo a fáscia endotorácica, aqui em cima a gente tem uma membrana suprapleural, né? E para haver um colabamento, né, é necessário que algum material ocupe essa, essa, seja a cavidade pleural, né, seja ar, sangue, exudato, transudado, etc. E a gente tem também aqui a face mediastinal, que reveste as estruturas do mediastino. Agora vamos dar prosseguimento. Continuando com a anatomia do pulmão, a gente vai falar agora de uma parte muito importante para a cirurgia. E por que é tão importante para a cirurgia? Porque a gente vai falar dos segmentos, né? E a divisão em segmentos é muito importante na cirurgia, porque cada segmento ele é funcionalmente independente. Então, a gente tem dois pulmões, né? O pulmão direito e o pulmão esquerdo. No pulmão direito, a gente tem 10 segmentos, e no pulmão esquerdo, nós temos 8 segmentos. No pulmão direito, é, a gente tem 3 lobos, o lobo superior, o médio e o inferior, e no pulmão esquerdo são apenas 2 segmentos. Em compensação, a gente tem a língula, que é dividida em 2 segmentos. Então, bora lá falar dos segmentos do lobo do pulmão direito. Pode voltar, amiga. Isso, obrigada. No pulmão direito, então, a gente tem 10 segmentos, né? No lobo superior, nós temos 3 segmentos: segmento apical, segmento posterior e o segmento anterior. No lobo médio, a gente vai ter 2 segmentos: o segmento 4, que é o segmento lateral, e o segmento 5, que é o segmento medial.
No lobo inferior, a gente tem 5 segmentos e 2 a gente não vai conseguir visualizar nessa imagem. Por quê? Porque essa imagem é uma imagem bidimensional e o órgão é tridimensional. Então, a gente não consegue ver todas as partes do pulmão aqui nessa imagem. Mas aí, mais para frente, eu vou mostrar uma outra imagem que a gente vai conseguir visualizar os outros 2 segmentos que a gente não vê aqui nessa imagem. Então, no lobo inferior, na parte mais alta, na parte mais superior do lobo inferior, a gente tem o segmento 6, que é o segmento superior. O segmento 7, que a gente não visualiza aqui, é o segmento medial, basal medial. O 8 é o basal anterior. O 9, o basal lateral. E o 10, que a gente também não vê nessa imagem, é o basal posterior. Já aqui do lado direito, a gente tem 2 imagens. Uma vista anterior e uma vista lateral do pulmão esquerdo. A gente tem 10 inscrições aqui, 10 numerozinhos, mas a gente não tem 10 segmentos, a gente tem apenas 8 segmentos. Por quê? Porque em 2 segmentos, um no lobo superior e outro no lobo inferior, eles correspondem a 2 regiões diferentes. Então, por exemplo, o primeiro segmento, que é o apical posterior. Então, são 2 regiões em um mesmo segmento, a região apical e a região posterior. Então, 1 mais 2 formam o segmento apical posterior. O terceiro segmento é o segmento anterior. O quarto, aí a gente já está na língula, né? Que faz parte do lobo superior, e aí é dividido na língula superior e na língula inferior. Então, o quarto segmento é a língula, né? Língula superior, e o quinto, língula inferior. No lobo inferior, a gente tem o lobo, a gente consegue visualizar melhor nessa imagem mais à direita, né? A gente vê o segmento superior, correspondente ao 6 lá, né? O segmento, é o sexto segmento. O 7 e o 8, segmento 7 e 8. Que, na verdade, não é o segmento 7 e 8, é um segmento que corresponde a 2 números, né? 7 e 8, são 2 regiões. Basal, anteromedial, que corresponde a essa região anterior e uma região também considerável medial. Então, o segmento basal anteromedial. E o 9, o segmento 9, é o segmento basal lateral, e o 10 a gente também não consegue ver nessa imagem, que é o basal posterior. Pode passar. Pronto. Aqui nessa imagem, a gente tem 2 vistas, né? Na imagem da direita, a gente tem uma vista lateral. Como a gente já, na imagem anterior, a gente já visualizou uma vista lateral e uma vista anterior, o que ficou faltando agora é a gente ter uma vista medial. Então, aqui, na imagem do lado esquerdo, a gente tem essa vista, né? E os 2 segmentos que não foi possível a gente ver no slide passado, a gente consegue ver aqui nessa vista medial. Então, o segmento 7, que é um segmento basilar medial, e o segmento 10, que é o segmento basilar posterior. Pode passar. Aqui é a imagem do pulmão esquerdo, né, com 2 vistas também, a vista lateral que a gente já viu antes, e essa vista medial. E o que ficou faltando, né, a gente vê anteriormente, foi o segmento 10 também, só que aqui do pulmão esquerdo. Então, segmento 10, basal posterior, a gente consegue visualizar aqui nessa imagem, nessa vista é, medial. É claro que é muito importante também a gente falar dos outros segmentos, a gente visualizar, a gente tentar identificar aqui todos os segmentos sob uma nova perspectiva, né? Só que como a gente já falou sobre todos os outros segmentos na outra imagem, a gente já conseguiu visualizar em outra perspectiva, a gente vai deixar a imagem aqui, eu não vou mencionar todos novamente, mas é importante que durante o estudo de vocês olhem cada segmento nessa vista medial. Pode passar. Aqui a gente tem, né, a vista anterior dos 2 pulmões, aqui, e aqui uma vista posterior, para passar, e aqui uma vista posterior dos 2 pulmões juntos também.
Pronto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre acessos cirúrgicos. Claro que a gente não vai falar tudo, a gente vai falar principalmente sobre os que a gente consegue, os que são mais comuns para ter acesso ao pulmão e a pleura, né? Vou passar. Aqui é a toracotomia posterolateral. E por que que a gente escolheu começar falando sobre a toracotomia posterolateral? Porque é o procedimento, né? É a cirurgia feita no tórax mais comum para se ter acesso ao pulmão e à pleura. Então, ela é a que é mais usada. Por quê? Porque ela tem uma grande vantagem, porque através desse acesso, a gente consegue ter uma visão privilegiada, né, dessa parte intratorácica que a gente quer acessar. Então, a gente consegue ver muito bem a pleura, o hilo, o mediastino e o pulmão, certo? Existem algumas desvantagens desse procedimento. Como vocês veem na imagem, o paciente ele está deitado em decúbito lateral. Essa é uma posição muito difícil de colocar o paciente. Então, das desvantagens que a gente tem desse procedimento é o longo tempo que a gente precisa para posicionar o paciente em decúbito lateral e também essa é uma incisão muito ampla. Por ser muito grande, muito ampla, também demora bastante tempo, né? Um dos riscos também que a gente precisa mencionar desse tipo de acesso é que como o paciente ele está de lado, né, está em decúbito lateral, pode ter o risco de passagem de sangue para o brônquio roto, né, para o brônquio contralateral. E aí, como esse paciente ele vai estar entubado, né, ele vai estar sob anestesia, uma anestesia geral, então ele vai estar entubado. Então, uma das formas de evitar que isso ocorra é usar um tubo de duplo lumen, certo? Então, a toracotomia posterolateral, desculpa, ela está indicada, né, para cirurgias de urgência, uma toracotomia de urgência, mas ela não é indicada para reanimação, é, a toracotomia de reanimação ou de emergência. E aí, como que é feita, né, essa técnica? Inicialmente, a gente vai, depois de colocar o paciente de decúbito lateral, a gente vai começar a incisar essa pele, iniciando pela parte anterior da axilar. Então, a gente faz a incisão na região axilar anterior, circundando a 2 centímetros a escápula no sentido só um segundo. A gente vai fazer essa incisão, né? A 2 centímetros da escápula, no sentido cranial e rente, né? É próximo à coluna. Então, paralelamente à coluna. Daí em diante, a gente vai fazer uma diérese, né, das partes moles e a hemostasia usando o eletrocautério. E aí a gente vai fazer uma progressão cuidadosamente, plano por plano. Isso é muito importante, né? A gente fazer plano por plano, cuidadosamente. E aí, primeiro, a gente vai fazer a divisão das massas musculares, iniciando pelo grande dorsal e o serrátil anterior. Se for necessário, a gente faz também, né, a secção do músculo romboide maior e trapézio, do trapézio, desculpa, e do trapézio e do serrátil anterior, se for necessário, do trapézio e do romboide maior. É isso. E aí, habitualmente, né, esse acesso à pleura, dessa forma a gente vai conseguir ter acesso à pleura, né? E geralmente é entre o nível quarto e o nível sétimo, né, dos espaços intercostais ali. Pode passar. Essa imagem aqui, ela é interessante porque a gente vê o passo a passo, né, a sequência do que a gente já começou a ver. E nessa imagem, o que é interessante é que a gente vê como se a incisão estivesse sendo feita
em cima da costela, mas na verdade ela não é feita em cima da costela. Ela é feita no espaço intercostal, né? Logo, a próxima imagem eu acho que está melhor, pode passar. Aqui. Nessa imagem, a gente consegue ver perfeitamente a incisão sendo feita na borda superior da costela. E por que que isso é importante? Porque na borda inferior da costela passam os vasos, a artéria e a veia, e também passa o nervo. Então, a forma correta, o lugar correto onde que a incisão precisa ser feita é na borda superior da costela. E aí a gente vê a sequência, né, que as costelas são afastadas. Existem situações em que é preciso retirar a costela, em outras não. Em algumas outras a gente só usa o afastador, como a gente vê na imagem 10 aí, afastando as costelas, e aí a gente consegue visualizar o pulmão. Aqui também a gente tem um acesso cirúrgico, que é a toracoscopia, que é feito com toracoscópio, né? Que a gente consegue fazer a visualização do espaço pleural e do pulmão. A gente não, além de conseguir visualizar através da toracoscopia, a gente também consegue fazer alguns procedimentos, como, por exemplo, o manejo inicial do câncer. A gente consegue fazer biópsias, excisão de massas e pleurodese, que é um procedimento que consiste em fazer a retirada do espaço pleural, né? Quando existem situações onde há recidivas de pneumotórax, derrame pleural. Essa VATS aqui é uma sigla que a gente vê muito durante os estudos, né, de acesso cirúrgico e significa videotoracoscopia. Por isso que eu coloquei aqui, porque é muito comum a gente ver, né, nas referências que a gente usou para o estudo desse tema. Vou passar. A gente consegue também fazer o acesso cirúrgico através da toracocentese, que é que a gente vai usar uma forma de diérese diferente, a gente vai fazer uma punção através de uma agulha fina do espaço pleural por via transparietal. E aí a gente consegue, através desse procedimento, fazer a coleta de fluidos. Existem dois fins para esse tipo de procedimento. Existe o fim diagnóstico e também a gente pode ter o objetivo de fazer alívio, né? Para quando essa pleura ela está cheia de líquido e aí o pulmão ele não consegue expandir direito. Então é feita a retirada desse fluido, desse líquido, né, para que esse pulmão consiga expandir direito. Então tem um fim tanto de diagnóstico como pode ter de alívio também. O procedimento ele pode ser guiado, pode ser feito, né, guiado pelo ultrassom ou tomografia e também pode ser feito às cegas. E aqui tem o passo a passo da toracocentese, né, de como é feita essa drenagem. Primeiro, a gente vai fazer o posicionamento desse paciente, a degermação com clorexidina, anestesia com lidocaína, a punção com abocate 16 ou 14, a colocação do dreno, aí drena tudo que for necessário, né, a remoção do dreno e curativo. Passar. Voltando, vou dar prosseguimento. A gente vai falar agora sobre os derrames pleurais. O que é um derrame pleural, né? Conceitualmente, ele é, por definição, um acúmulo excessivo de líquido no espaço pleural decorrente de transudato ou exudato. É muito importante a gente poder diferenciar, né? Se a gente está diante de um transudado ou exudado, porque isso vai determinar as nossas, a conduta médica. O derrame pleural, né? A gente pode perceber, né? Quando a gente está diante de uma história de dispneia progressiva, uma dor ventilatória dependente, o paciente sente dor na, na expansão, no movimento torácico, e tosse também, né?
Epidemiologicamente, a gente tem que ocorrem 1 milhão, cerca de 1 milhão de casos por ano no Brasil de derrames pleurais, né? Sendo que nos jovens as principais causas são tuberculose pleural e os processos infecciosos. No caso dos idosos, é insuficiência cardíaca, neoplasia, tuberculose e TEP. Para a gente entender a, o derrame pleural, a gente precisa lembrar das lei de Starling, né? A lei de Stalin, ela pressupõe que é, o, a, existe uma relação, né, entre a pressão hidrostática e a pressão oncótica, né, entre capilar e interstício. A pressão hidrostática, quando ela aumenta, né, é, no tecido, ela favorece que esse líquido ele saia desse tecido e vá para outro tecido, né? No caso, saia do sangue e vá para o interstício. Já a pressão córtica, né, ela está relacionada com a hidrofilia, né? Por exemplo, se a gente tem uma grande concentração de proteínas na, no caso, a principal proteína, a albumina, né, no sangue, esse líquido, ele tende a voltar para o sangue. Sim, e outra coisa, né, importante, que a gente tem que falar é sobre a permeabilidade capilar, que ela também é influenciada tanto pela composição do sangue quanto pela, pelos mediadores inflamatórios envolvidos, né? Por exemplo, se a gente tem uma vasodilatação e uma separação das fenestrações endoteliais, a gente tem a passagem de células inflamatórias para o tecido, né? Aqui a gente tem a esquematização, né, quando a gente tem um equilíbrio coloide-osmótico, né, a mesma quantidade de líquido que sai, ele entra nesse vaso, né? O que sai é devido à pressão hidrostática intracapilar e o que entra é devido à pressão oncótica. Se a gente tem uma pressão hidrostática muito alta, né, a gente promove a saída desse líquido, extravasamento desse líquido, né? Mais sai do que entra, então a gente pode causar um edema, né? Ou, no caso, um derrame pleural transudativo, né? Porque apenas o sérum, né? O soro está saindo. Já no caso do exudado, além, as finalizações elas são maiores, né? Então promove a passagem de outras proteínas, né? De moléculas maiores, de, de células também. Então, a gente passa a estar diante de um transutato, né? Que é mais característico de uma inflamação. E para a gente saber, né, se a gente está diante de um transutato ou exudado, a gente precisa observar algumas características, né? Como a cor desse derrame pleural, a gente... Só um momento que está descarregando aqui. Voltei. Como cor, né? Quando a gente pega esse líquido, a gente observa cor, odor, taxa de glicose, contagem de células, né? Que células são, né? E uma cultura para a gente saber, né, no caso de um exudado, qual é o agente infeccioso que está causando esse problema. A gente determina, né, se é um transudado ou exudado através dos critérios de Latte, né? Richard White e seu grupo, eles fizeram um estudo com diversos derrames pleurais, né, e determinaram que a gente pode estar diante de um resultado se tiver um desses critérios, né? Existem outros, né, que eles relacionam, por exemplo, colesterol e outro exame, mas os principais são esses três, para não confundir. A proteína pleural sobre a proteína sérica, né? A gente dosa a proteína, a taxa de proteína no líquido pleural e também no sangue. E ela tem que estar 2 para 1, né? Se você dividir um por outro, vai estar acima de 50%, vai estar diante de um resultado. Além disso, o LDH
pleural sobre o LDH sérico tem que dar acima de 60%. Né? LDH é a lactato dehidrogenase, né? Que é uma enzima que ela está relacionada com a anaerobiose, né? É uma enzima intracelular. Então, se a gente encontra essa enzima no líquido pleural, é sinal de uma lesão tecidual, é sinal de uma que está tendo uma grande quantidade de lise celular. Isso é fisiológico, mas ela, se passar de 60%, né, nesse líquido pleural, a gente está diante de um resultado. Além disso, a taxa entre o, a LDH e o limite superior do LDH normal do sangue, ela não deve ser superior a 2/3 dele, né? Ou seja, acima de 200 UI. Se isso acontecer, a gente está diante de um resultado, né? As principais causas de exudato a gente tem infecção, né? Neoplasia, autoimunidade, né? Que, por exemplo, atividades autoimunes que acometem a pleura, o pulmão, e pode causar, né? Que aumenta a inflamação, então a gente vai ter é, um aumento de inflamação e um derrame pleural. E também embolia pulmonar, né? No caso, isso vai gerar uma isquemia e posteriormente vai gerar uma inflamação, uma necrose e a promoção do derrame pleural. No caso do transutato, né, as principais causas são, né, um desequilíbrio apenas hidrostático, né, como no caso de uma insuficiência cardíaca, né, uma hepatopatia, né, que altera as taxas de proteinemia, uma nefropatia, né, com síndrome nefrótica e o próprio embolia pulmonar, né? Vou passar aqui. Aqui a gente tem o derrame pleural, né? Quando a gente pega esse derrame pleural, né, com a gase, né, ali na ferida cirúrgica, a gente observa a coloração. Ele pode ser seroso, né? A gente vai ter essa coloração rosa, bem clarinha. Purulento, se for amarelado, laranjado, cero sanguinolento, né? Ele vai ter esse aspecto líquido e vermelho. E sanguinolento propriamente dito, né? Que a gente vai ter a formação do coágulo, que é quando por exemplo, um trauma, né? Que é algo mais, enfim, algo mais hemorrágico. Agora eu vou falar sobre o derrame pleural parapneumônico, né? O que é parapneumônico? Significa que acontece junto a uma pneumonia, né? O seu a principal causa, né, justamente a pneumonia adquirida com imunidade, né? A gente tem entre os agentes principais, a gente tem os Streptococcus pneumoniae, os Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus, que está mais relacionado com pneumonia por respiração. E esses agentes, eles são encontrados na pele, na garganta, na cavidade nasal, em alguns alimentos, né? Principalmente alimentos estragados, na cavidade oral, já falei, enfim. E mortalidade geral é em torno de 1 a 19%, né, das pessoas que apresentam um derrame pleural parapneumônico e acima de 40% se esses pacientes são imunodeprimidos. Por exemplo, pacientes com HIV descontrolado, pacientes que fazem imunossupressão, como o uso de altas taxas de, de corticosteroides, sim, enfim. E, e isso ocorre também de 20 a 40% das internações por pneumonia. Então, é algo muito importante de se entender. Lembrando que muita gente internada, né, internamento acaba adquirindo pneumonia também, pode acabar adquirindo, né? A gente tem algumas classificações desse derrame, né, que ele pode ser simples, complicado, empinema e complexo, né? Ele é simples quando ele é estéril, né, quando a gente está diante de um transudato propriamente dito, né?
A gente não tem encontra um agente infeccioso, ele pode ser complicado, né? Ou seja, quando a gente já observa, quando ele é infectado, né? Quando a gente observa que tem tá ali presente um agente infeccioso, geralmente uma bactéria, é, ele é um empima quando existe uma purulência importante, né? E ele pode ser complexo quando ele tem múltiplos locais de acometimento, né? Não só no local, mas tem outros locais também, tanto de pulmão, pode ter do outro pulmão também. Eu vou explicar mais à frente. O derrame parapneumônico complicado, né? Ele é caracterizado por ter um pH ácido, né? Já que a gente tem uma atividade anaeróbia importante, né, que vai liberar ácido lático, né, justamente por essa dificuldade na absorção de oxigênio. A gente vai ter uma glicose reduzida também, um LDH aumentado, já que a gente está diante de, é, de lise celular, né, e bacterioscopia, né. A gente precisa para poder determinar qual é esse agente infeccioso, né, e quantidade, etc. Passar. Assim, o pH ele fica abaixo de 7 ou 7,2. Então é um pH bem abaixo do normal. Enfim, é relativo, né? Isso de bem abaixo. Sobre o exudato estéreo, né? A gente tem uma infecção, né? Essa infecção ela vai acometer a pleura visceral, né? E ele vai gerar um derrame parapneumônico simples, né? Ou seja, é um derrame que não é complicado, né? Ele ainda não tem agente infeccioso nessa pleura, né? Nessa cavidade pleural, nesse líquido que a gente coletou. A proteína, o índice de proteína, né? Ele vai estar acima de meio, né? Em relação ao valor, quando você divide pelo valor sérico, né? O LDH vai estar abaixo de 1.000, né? E acima de 0,6 em relação ao valor sério. pH e glicose eles tendem a ser normais. Depois de um tempo, né, quando a gente que essa infecção ela se estende, nesse espaço pleural a gente já tem uma fase purulenta, né? A gente tem uma invasão bacteriana nesse espaço pleural, nessa cavidade pleural, e já tem uma resposta inflamatória importante e a deposição de fibrina, que é decorrente da atividade inflamatória. A gente já pode chamar isso de estágio 2 ou derrame complicado, né? Quando é estéril simples, quando já tem o agente infeccioso é complicado, e com o passar do tempo, com o proceder dessa infecção, dessa inflamação, né, a gente, e da deposição de fibrina e pus, a gente já pode estar diante de um NPM, né, que esse NPM ele já é caracterizado por uma organização, né, do material fibrino, o material de... sim, quando essa fibrina ela começa a se organizar, ela vai formando adesão, né? E isso acaba, consequentemente, prejudicando a expansão pulmonar. E a clínica do derrame pleural, né, é uma história de dispneia progressiva, dor ventiladora dependente, tosse, a gente vai ter febre também, já que geralmente é um acometimento mais sistêmico, febre, sim, febre, mal-estar e a própria síndrome de pneumonia, né? A própria pneumonia. Isso vai, no exame físico, a gente vai ver que tem uma frequência respiratória reduzida, né? Justamente, ou seja, por conta de dor, né? É o principal causa. É, a- por conta da expansibilidade torácica reduzida também. Um ferimento tóraco-vocal reduzido, maciez da percussão e hidroaéreos reduzidos também. Né? Em imagem, aqui a gente tem uma radiografia que é o exame inicial para esses casos, né? Aqui a gente está vendo uma região radiopaca, né? Indicativo de um conteúdo, né? No caso, o conteúdo do derrame.
Aqui a gente já tem, posteriormente, aqui, quando o transdutor está nessa região, a gente tem essa imagem, né? Esse caso é o mesmo, né? Que a gente tem na radiografia e a visão em ultrassonografia. Aqui a gente tem o pulmão, o derrame neural, mas para a gente vai ter um esquema, né? Essa alteração, ela é importante, por exemplo, no momento da punção, né? Beira-leito, por exemplo. Aqui a gente tem o esquema, né, mostrando as estruturas que se observa nessa região, né, do pulmão, né, mais lateral, região do tórax. Né. Aqui a gente tem fígado, lobo inferior a telectasiata, né, labado, derme pleural, o pulmão direito, né, aqui. A gente observa essa telectasia, né, através dessa formação desse menisco, né, e também uma linha mais hiperecoica. O exame de imagem da tomografia, ele é importante nos casos de um derrame pleural complexo, né, onde a gente tem múltiplos losses, né, que a gente está observando, né, que a gente, ou no caso, por exemplo, de uma drenagem mais dificultosa. Bem, aqui a gente tem uma soma dos diagnósticos, do processo diagnóstico, né, quando a gente está diante de uma malignidade, a gente tem determinadas condutas, quando a gente está diante de um derrame parapneumônico não complicado, né, a gente tem um pH ali em torno de 7,2 a 7,4. O pH muito baixo ele é mais comum quando se trata de um complicado, né? Ele vai estar abaixo de 7. A glicose, ela vai estar reduzida, né, abaixo de 40. E, enfim. E a gente vai observar também no derrame parapneumônico complicado o frank pus, né? O que é o frank pus? É o pus franco, né? É quando você não tem dúvida de que você está diante de um pus, né? Ele é mais leitoso, mais viscoso. E você observa que ele tem uma loculação determinada quanto mais grave for esse derrame, né? Ele vai estar mais bem localizado no exame de imagem. E aí é muito importante que você solicite a cultura. Aqui a gente tem a toracocentese, né? Que ela, como a colega falou anteriormente, ela pode ser tanto diagnóstica quanto de alívio, né? Diagnóstico para você saber fazer os exames e ver se está diante de um transdado ou exudato, de alívio, né? Porque ela não trata a causa, né? Ela é justamente para você trazer maior conforto, reduzir o sofrimento do paciente de sintomas, né? Reduzir a dor ventilatória independente que acaba atrapalhando, né? E esse paciente ele precisa ter a sua expansibilidade preservada justamente para a gente, por exemplo, evitar uma acidose. Evitar dispneia, evitar tosse também. E a gente está vendo aqui que a gente faz essa punção através da colocação da agulha, a gente tira uma determinada quantidade para enviar para o laboratório, né, e o resto a gente drena para uma determinada bolsa. A drenagem, ela é feita geralmente nessa região aqui, o paciente é colocado sentado, inclinado para frente, os braços cruzados apoiados, e você começa o procedimento, né, a partir dos passos que a colega falou anteriormente. Aqui a gente tem o esquema demonstrando um pouquinho desse líquido, né? Quando a gente está diante de um transudato. Aqui a gente já está diante de um empema, né? A gente tem essa coloração menos translúcida. E aqui a gente já tem um derrame hemorrágico, né? Provavelmente maligno. Agora um vídeo explicando, videozinho curto, né? Mostrando a trococentese. This is a video of a pleural tap. They're removing the fluid from the pleural space. Um momento de legendinha. Eita, só um momento. Me perdi aqui.
Hum, This is a video of a pleural cap, the removal of fluid from the pleural space. The patient is examined with ultrasound and the puncture site is chosen. The puncture is made at the point of optimal access to the fluid. This is the fluid accumulation in the fluid from the pleural space. The patient is examined with ultrasound and the puncture site is chosen. The puncture is made at the point of optimal access to the fluid. This is the fluid accumulation in the pleural space. Puncture site is disinfected. Local anesthesia is injected in all the tissue from the skin to the pleural space. A small incision is made in the skin with a scalpel blade. A pigtail catheter is inserted into the pleural space. The introducer is retrieved and a three-way tap and tap bag are attached. Flow is checked by aspirating with a syringe. The puncture wound and catheters are bandaged. vamos dar prosseguimento. This is a video of a pleural. Oi, gente, eu sou a Alana e vou falar um pouco sobre abscesso pulmonar. Bom, o que é o abscesso pulmonar? O abscesso pulmonar é uma infecção necrosante caracterizada por lesão cavitária preenchida por pus. O que é que acontece? Algum micro-organismo que não deveria estar lá no pulmão vai, infecta, e a reação inflamatória é do tipo necrosante, que vai acabar lesionando e formando uma cavidade lá. E não só isso, né? Vai formar uma cavidade com bastante pus. E por isso a gente vê na imagem, né, como se fosse realmente uma cavidade, né? A gente percebe uma imagem meio circular, meio delimitada por tipo, como um círculo radiopaco e um nível de fluido e um nível de ar. Vou explicar um pouco mais isso à frente. Bom, o abscesso pulmonar, ele pode ser classificado de acordo com a sua duração, em agudo, menor que 6 semanas, e crônico, maior ou igual a 6 semanas. Ele pode ser classificado também quanto à sua etiologia, que pode ser primária ou secundária. Primária, no caso de aspirações, que são as causas mais comuns, em caso de pneumonia necrosante, e até mesmo de imunodeficiência. E secundária, ela pode ser secundária a obstruções brônquicas ou por disseminação direta. Quanto à quantidade, os abscessos podem ser classificados em abscesso único ou abscessos múltiplos, quando tem mais de um. E quanto à disseminação, ele pode ser broncogênico, quando por aspiração ou obstrução, ou hematogênico, devido a endocardite ou sepse. Bom, na epidemiologia, eu trago aqui para vocês que antes dos antibióticos, o tratamento eficaz que existia era o cirúrgico. E com isso, né, os abscessos levavam muita gente a óbito. 1/3 de mortalidade
era atribuído ao abscesso pulmonar. Já hoje, né, com a antibiótico terapia, com a opção de drenagem e também devido à higiene dental e oral, que eu vou explicar um pouco mais à frente, isso foi reduzindo. Por que higiene dental e oral estão aí, Alana? Porque um dos fatores de risco para o abscesso pulmonar são infecções dentárias. Como eu falei, né, uma das etiologias pode ser por aspiração. E quando se tem uma infecção na cavidade bucal, você pode, por aspiração, levar micro-organismos para o pulmão e lá vai formar uma infecção e possivelmente um abscesso. Outros fatores de risco incluem as pessoas na melhor idade, né, que são os idosos, o alcoolismo, o abuso de drogas, coma, a ventilação artificial, a doença do refluxo gastroesofágico, obstrução brônquica e incapacidade de tossir. Tudo isso pode favorecer que micro-organismos fiquem ali no pulmão, né, causando a inflamação e, posteriormente, um abscesso. Pode prosseguir. Obrigada. E como é que isso vai se manifestar? O quadro clínico, ele é bem parecido com a pneumonia. Agudamente, essa pessoa com abscesso pulmonar vai ter uma tosse produtiva, vai sentir falta de ar, pode ter febre também, dor torácica, sudorese à noite e também astenia. Já num quadro mais crônico, um quadro que se arrasta por mais de 6 semanas, o paciente, além de tudo isso, ele pode apresentar também perda de peso e anemia e também um baqueteamento digital, devido a um quadro crônico pulmonar mesmo. Então, a fisiopatologia mais comum é devido a uma complicação por aspiração mesmo. A pessoa pode, por exemplo, ter uma infecção, né, na cavidade oral, como eu acabei falando, e aí drena essa secreção por aspiração e vai para o pulmão. Lá, alguns anaeróbios, né, que estavam ali na infecção oral vão alcançar as vias aéreas inferiores e vão causar uma pneumonite. E na segunda semana, né, dessa pneumonite ali, vai causar uma necrose tecidual e vai formar realmente essa cavidade, como a gente vê na imagem aí, né, praticamente um buraco no pulmão. Bom, além da questão da aspiração, pode existir também o abscesso pulmonar devido a uma disseminação hematogênica. Como seria isso? Por exemplo, a pessoa tem uma bacteremia, né, devido à endocardite, ou devido a catéteres intravasculares, ou devido ao uso de drogas intravenosas. E aquele êmbolo séptico, ali que está ali na corrente sanguínea devido à bacteremia, pode ir se alojar no pulmão. Bom, além disso também pode acontecer uma extensão direta, que seria uma extensão direta de um empiema, de um abscesso subfrênico ou mediastinal, ou também uma fístula, né? Que seria uma ligação que não deveria existir entre a traqueia e o pulmão, ou entre o brônquio e o esôfago. Além disso, a obstrução brônquica, né, devido a uma massa broncogênica, ou mediastinal, estenose brônquica ou corpo estranho inalado, também pode causar essa inflamação no pulmão e, posteriormente, um abscesso. Né? E também, superinfecção de vias aéreas podem acabar ocasionando também o abscesso. Superinfecção de infartos pulmonares, malformações congênitas ou até mesmo uma contusão pulmonar. Como eu falei para vocês, né, a etiologia mais comum é por aspiração. E aí, qual vai ser a flora que vai estar mais presente? Vai ser justamente essa flora oral e gengival. Cerca de 90%
dos abscessos por aspiração vai ter essa flora oral e gengival. Os mais comuns são os streptococcus microaerófilos e alguns anaeróbios, como o é, Peptrostrep- Eita, meu Deus. Peptrostreptococcus, o Prevotella e etc. Também pode ser uma pneumonia causada por bactérias piogênicas, que aí seriam bactérias aeróbias, que formariam abscessos monomicrobianos, com apenas um micro-organismo, né? Por exemplo, Staphylococcus aureus ou a Klebsiella pneumonia. Bom, existem também os abscessos causados por patógenos que não são bactérias, por exemplo, fungos e parasitas. Nos fungos, a gente tem alguns do gênero Aspergillus e do gênero Cryptococcus, assim como coccidioides e outros, né? E entre os parasitas, a gente tem, por exemplo, os Echinococos. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico desse paciente? Já que a avaliação clínica ela não fecha, né, porque pode parecer com outro quadro, como eu já falei para vocês, a gente vai precisar abrir mão, vai precisar, né, do exame de imagem, pode também fazer o estudo bacteriológico e também o hemograma para conseguir fazer esse diagnóstico, já que o quadro clínico, né, ele vai parecer com outra coisa, com a pneumonia, por exemplo. Bom, no raio-x, a gente vai perceber uma cavidade no pulmão, né, com nível de gás e líquido, como eu falei para vocês lá no comecinho. Geralmente é arredondado e as margens geralmente dá para ver bem, né? Aquela margenzinha mais esbranquiçada, mais radiopaca, mais arredondada também, e geralmente é unilateral. Geralmente tem um único abscesso, né? Geralmente o único abscesso é o mais comum de achar. Múltiplos abscessos não são muito comuns. Bom, mas o padrão ouro mesmo é a tomografia computadorizada, porque ela vai ter maior sensibilidade e maior especificidade. Com o contraste, a gente vai conseguir identificar melhor essas margens do abscesso e a gente vai perceber também uma área de cavitação cercada por uma consolidação. A gente pode também fazer a broncoscopia. A broncoscopia vai ser interessante porque a gente vai conseguir observar corpos estranhos ou lesões suspeitas de malignidade, né? A broncoscopia a gente vai conseguir fazer um diagnóstico de algumas apresentações atípicas ou quando a gente está em dúvida, né? Com algum paciente imunocomprometido. E também quando a gente não consegue, né, através de outros exames não invasivos, aí a gente faz a broncoscopia. O tratamento, como eu acabei falando para vocês, né, com a antibiótico terapia, se teve muito resultado, cerca de 85% das pessoas acabam se recuperando com a antibiótico terapia, não sendo necessário outras terapêuticas, né? E como seria essa antibiótico terapia? Ela vai ser iniciada imediatamente para reduzir o risco de ruptura das vias aéreas, nas vias aéreas, ou melhor dizendo, né? Ou para o espaço pleural, ou também a invasão de outras estruturas. E, geralmente, a gente usa esse antibiótico por cerca de 3 semanas, que seria o padrão, e a gente vai acompanhando com os exames radiológicos para ver se essas lesões, né, esses abscessos estão reduzindo ou estabilizando. Bom, a gente pode também fazer a drenagem do abscesso. A transcutânea é a preferida porque ela tem um menor risco de infecção do espaço pleural e ele é mais usado assim quando há falha terapêutica, né, do, do antibiótico e ele é usado mais para grandes abscessos, o transcutâneo. A endoscópica não é muito preferida porque ela tem um maior risco
mas ela pode ser usada em casos de lesões centrais. É, E é isso. A intervenção cirúrgica, a gente vai fazer apenas quando há alguma complicação mais séria, por exemplo, hemorragia significativa ou uma fístula broncopleural, ou quando o paciente não tem uma melhora clínica, que você pode também acompanhar com os exames radiológicos, né? A gente não consegue ver essa melhora no paciente, então a gente faz a cirurgia. Mas como eu falei para vocês, a maioria acaba não precisando fazer a cirurgia, né? Cerca de mais de 80% acaba ficando bem sem precisar da cirurgia. Pode passar. Mas, no caso em que o paciente precisa de cirurgia, a gente pode fazer o procedimento atual, ou usual, que é a lobectomia ou a pneumectomia. Mas no caso de abscessos bem pequenos e periféricos, a gente pode fazer a segmentectomia, tirando só um segmento, ou uma ressecção em cunha, aquela ressecção em formato de triângulozinho, né? A gente consegue tirar aquele abscesso que está mais periférico, está mais na margem do pulmão. E qual é o objetivo desse tratamento cirúrgico, da intervenção cirúrgica? A gente vai remover todo o material infectado do pulmão para evitar uma nova infecção, né? E para evitar também as fístulas. A intervenção cirúrgica ela é feita através do VATS, né? Que a Aline já falou para vocês, que é a cirurgia torácica videoassistida. Agora vamos falar um pouquinho das bronquiectasias. O que é a bronquiectasia? A bronquiectasia são dilatações irreversíveis da árvore brônquica, oriunda de processos inflamatórios por causa de ou resultado de infecções. Ou seja, na bronquiectasia, a inflamação ela vai alargar a árvore brônquica, ela vai alargar um caminho que já existe no pulmão. Já no caso do abscesso, não. O abscesso vai realmente necrosar e destruir, né, formando uma cavidade que antes não existia. E a gente pode, dividir as bronquiectasias em cilíndricas, varicosas ou císticas, a depender do formato que essa árvore brônquica vai ganhar, né, quando ela se alarga, quando ela vai se deteriorando. Pode passar. E qual é que é a relevância disso, né, das bronquiectasias? 350 a 500 mil adultos são acometidos por bronquiectasia nos Estados Unidos e a prevalência aumenta 8 vezes após os 60 anos, né, após a idade dos idosos. No Brasil, é uma das principais causas de encaminhamento para transplante pulmonar. Então, por isso que a bronquiectasia é importante, né, a gente vê. Bom, como é que acontece as bronquiectasias? Primeiro acontece uma agressão inicial na parede das vias aéreas, né? Devido ao acúmulo de secreção ou obstrução da via aérea, ou também por uma predisposição genética, que vai favorecer a infecções pulmonares, como a tuberculose, pneumonia de repetição e algumas doenças virais, como rubéola ou coqueluche. E, e aí vai formar um círculo vicioso praticamente. Por quê? Porque vai ter a colonização bacteriana, que vai recrutar neutrófilos, vai destruir a via aérea e formar uma dilatação. E isso vai prejudicar a drenagem do muco, que vai favorecer mais ainda a colonização de outras bactérias, com recrutamento de neutrófilos, e aí começa tudo de novo. Por isso, o quadro da bronquiectasia, né, ele vai pode passar. Ele vai, se a gente não cuidar, ele vai tendo uma piora gradual, né, marcada por agudizações. E como é que a gente vai perceber esse quadro? A gente percebe esse quadro por uma tosse crônica produtiva, uma expectoração mucopurulenta e fétida, por hemoptise também a pessoa pode ter, dispneia, que seria a falta de ar, e a dor pleurítica, que seria a dor ao respirar.
E na ausculta pulmonar, a gente pode ouvir crépitos localizados, roncos e sibilos difusos. Isso num quadro mais agudo, né? Mas ela pode ainda piorar. E com a exacerbação das infecções recorrentes, né? Você vai ter a piora de tosse, piora da dispneia e aumento desse volume e da purulência, né? Da consistência desse escarro. Além disso, você pode também ter o corpo pulmonale, né? Que seria uma insuficiência do coração devido a esse problema pulmonar e também a insuficiência respiratória. Para o diagnóstico, né, de bronquiectasia, a gente pode utilizar a radiografia, onde a gente vai perceber um espessamento da parede brônquica e a dilatação da árvore brônquica, além de uma atelectasia linear e opacidades irregulares na periferia. Esse espessamento da parede brônquica e dilatação da via aérea, algumas pessoas chamam de sinal da linha do trem, que acho que vocês vão ver melhor no próximo slide. E é bem isso mesmo, parece realmente uma escadinha, né? Ou uma linha de trem, o espessamento dessa árvore brônquica. Bom, a gente também pode usar a tomografia do tórax e a gente vai perceber o que é nessa tomografia. A gente percebe a dilatação brônquica, que é chamada de sinal do anel de pérola. Por que sinal do anel de pérola? Porque o brônquio ele vai se dilatar tanto que vai ficar muito maior, né? Cerca de 1,5 vezes maior do que a artéria que está coladinha nele. Então, a artéria vai ficar parecendo uma pérolazinha perto do brônquio super dilatado. Entendeu? A gente pode também ver o espessamento da parede brônquica, pode passar. E aqui a seta, né, apontando melhor para esse sinal do anel de pérola, onde a gente percebe a passagem brônquica, né, bem alargada e a artéria bem pequenininha, como se fosse uma pérolazinha ali, o anel. E na setinha de cima a gente percebe o espessamento mesmo da parede, né? A gente percebe que essa parede está mais espessa do que em outros locais. Bom, além da dilatação e do espessamento da parede, a gente pode ver também a via aérea preenchida por muco, que seria essa setinha vermelha aí na imagem, e também pode acontecer de formar cistos. Como é que a gente vai tratar? A gente vai tratar tentando, né, interromper aquele círculo vicioso que eu mostrei para vocês anteriormente. A gente pode fazer o controle infeccioso através de vacinação e também de antibiótico terapia. A fisioterapia respiratória pode auxiliar, né, esse paciente a ter um melhor conforto respiratório também. E, além disso, a gente pode fazer um tratamento para esse distúrbio obstrutivo com broncodilatadores e também corticoides inalatórios para ajudar na inflamação. A cirurgia é mais indicada para as bronquiectasias que não têm resposta ao tratamento conservador, né? E quando também esse paciente tem uma função pulmonar suficiente para conseguir passar pela ressecção, né? Pela cirurgia de ressecção do pulmão. A insuficiência respiratória, a hipertensão pulmonar com corpo pulmonar e hemoptise maciça são indicações realmente para o transplante de pulmão. E como é que é feita essa cirurgia? Essa cirurgia pode ser feita através da segmentectomia ou lobectomia, né, que vai remover a área acometida como método curativo, e também uma cirurgia higiênica que vai reduzir a supuração. Pronto, agora a gente vai falar um pouco sobre o tratamento, né, cirúrgico da tuberculose, diferente das outras doenças que a gente viu tudo, quadro clínico, diagnóstico, aqui a gente vai ver o tratamento mesmo. E o tratamento cirúrgico, medicamentoso não. Pode passar. Quando que a gente vai pensar em ressecção cirúrgica para tratamento de tuberculose? Quando houver
falha no tratamento clínico, ou seja, quando a gente estiver diante de uma TB resistente a medicamentos. A gente vai fazer, quando a gente encontrar uma resistência aos medicamentos de primeira linha, a gente tenta os de segunda linha, quando a gente encontra uma TB resistente a esses medicamentos, então aí a gente tem uma indicação de ressecção cirúrgica. E aí a gente vai ver, né, as manifestações clínicas e as características radiográficas da TB resistentes semelhantes. Ou seja, o paciente com tuberculose, ele precisa ser acompanhado de forma rigorosa, principalmente quando a gente vê, né, indicativos que tem que esse paciente ele tem uma TB resistente. Então, a gente acompanhando, repetindo os exames, a gente vai ver que as características radiográficas, elas permanecem e as manifestações clínicas também, elas não passam, elas continuam, né? Elas continuam se manifestando. Vou passar. E aí, eu trouxe aqui algumas das situações em que a gente deve... Não é aqui ainda que a gente encontra uma indicação de cirurgia, com certeza a gente vai fazer uma cirurgia. Mas nesses casos, a gente precisa acender aquela luzinha, sabe? O alerta de que a gente pode estar diante de uma TB resistente. Então, quando houver episódios prévios, né, de tratamento à tuberculose, quando a gente tiver achados clínicos ou radiográficos persistentes ou progressivos durante o tratamento de primeira linha, ou seja, a gente está acompanhando e esses achados, eles nem estão sumindo, em alguns casos eles até estão progredindo, então a gente tem que estar atento. E aqui, mais para frente, eu vou falar de um tempo. A partir de determinado tempo, a gente já tem uma indicação cirúrgica. Por enquanto, quando a gente não alcança, né, aquele período, a gente tem que, pelo menos, acender a luzinha. Quando o paciente ele reside ou já residiu, ou vai viajar para uma região, né, endêmica, né, com alta prevalência de TB resistente a medicamentos, a gente também deve estar atento. Então, a investigação ela tem que ser minuciosa. E também quando esse paciente ele foi exposto a um indivíduo com TB resistente a medicamentos. Vou passar. Pronto. A gente agora está diante de um paciente com resistência, né, a medicamentos monoresistente ou multiresistentes. A partir desse momento, então, a gente tem uma indicação cirúrgica. Então, a gente vai realizar os procedimentos diagnósticos, como a gente viu anteriormente, né? E a gente vai ver como essa doença está evoluindo, e aí se nas culturas de escarro a gente vê persistentemente essas culturas de escarro, elas virem persistentemente positivas, após 4 meses, de 4 a 6 meses, a terapia antituberculose, então a gente tem uma indicação de cirurgia. Aqui a gente já tem um tempo, a gente já tem um tempo determinado, de 4 a 6 meses. Antes a gente não tinha um tempo, né? Também, diante de presença de complicações como hemoptise maciça, ou seja, uma hemorragia maciça, né? Fístula broncopleural persistente. Diante dessas duas situações, né? Uma situação de urgência, a gente precisa também fazer uma intervenção cirúrgica. E também, diante de destruição pulmonar, atelectasia, bronquiectasia, broncoestenose e broncoestenose passíveis de ressecção. Pode passar. Aqui eu trouxe algumas intervenções cirúrgicas, né, que podem ser feitas. A gente pode fazer uma ressecção em cunha, que é só uma parte do segmento, uma pequena parte, quando a parte acometida é bem pequenininha. A gente também pode fazer uma ressecção do segmento, de todo um segmento. Lembra quando a gente viu a anatomia dos segmentos? Então, a gente consegue tirar um segmento inteiro, porque o segmento, como eu já havia falado, né, ele é funcionalmente independente. A gente também pode ressecar só um lobo desse pulmão, ou a gente pode tirar um pulmão inteiro. Dessas ressecções cirúrgicas, né, as ressecções de parênquimas mais comuns incluem a lobectomia, seguida de pneumonectomia. O lobo, primeiramente, né, é mais comum, seguida do pulmão inteiro.
O pré-tratamento é feito com esquema quimioterápico 2 meses antes da cirurgia, isso com o intuito de reduzir a carga bacteriana. Após a cirurgia, a gente continua fazendo tratamento medicamentoso, né, de 12 a 24 meses. Então, a gente não faz só a cirurgia, mas a gente faz o tratamento cirúrgico junto com o tratamento medicamentoso. Pode passar. Bom, das complicações cirúrgicas, né, a gente pode ter complicações infecciosas, que é o empiema, que o colega já falou muito bem, a fístula broncopleural, e também pode ocorrer disseminação endobrônquica da doença. Essas complicações, elas estão associadas com a maior taxa de mortalidade, e as complicações também, elas vão dobrar, né, a quantidade, se o escarro, ele der positivo para tuberculose, para o micobactério tuberculose. Como a gente já viu, antes do procedimento cirúrgico, da ressecção cirúrgica, né, a gente faz um tratamento de 2 meses, com o objetivo de baixar a carga bacteriana, né? Então, se a gente refizer o exame e o escarro continuar dando positivo, então a gente tem uma maior chance, nessas chances de complicações elas dobram. Porém, elas reduzem se o tecido pulmonar remanescente, né, aquele tecido que ficou depois da cirurgia, ele estiver completamente expandido dentro do tórax. Pode passar. Então, né, gente, a gente pega aqui um apanhado sobre como funcionam as infecções pleuropulmonares, né? É algo bastante comum que a gente vai se deparar na nossa prática enquanto médicos, e a gente percebeu também como identificar agravamentos e indicar para a cirurgia, né? E qual é a melhor escolha, né? O que é que pode ser feito cirurgicamente para tratar e evitar complicações, complicações outras. E é isso. É O nosso isso. objetivo não é encerrar, né, aqui o tema, e é mais um apanhado, né, de informações. Exatamente. É isso. E Agradecemos aí. obrigada, gente, Isso. por ter Agradece. ouvido a gente até aqui. Se você ouviu a gente até aqui, muito obrigada. Se você ouviu até aqui, deixa aí no comentário, hashtag fica a informação. Fica a informação. Obrigado, gente. Já é a hora da palma. Obrigado. Obrigada.